Milhões de alienígenas caíram repentinamente na Terra e transformaram humanos em cinzas em apenas alguns segundos. Os desenvolvedores de softwares americanos Ben e Sean estão voando para a Rússia quando de repente a energia do avião acaba devido a um curto-circuito elétrico. Felizmente, ele volta imediatamente e eles pousam em segurança em Moscou. Eles estavam aqui para tentar encontrar investidores locais para o seu aplicativo, que se especializa em encontrar bares e eventos na área. O terno do Sean é velho e desgastado, então ele tem que usar um marcador para cobrir um buraco. No seu caminho para a empresa, eles verificam se alguém estava usando seu aplicativo aqui e descobrem duas garotas americanas se divertindo. Eventualmente, eles chegam em uma sala de reuniões apenas para descobrir que a reunião de investimento já foi iniciada por seu associado Skyler, que roubou a sua ideia e agora estava vendendo uma cópia para os russos. O Skyler diz que eles não serão necessários e faz com que a segurança os leve embora. Mais tarde, o Ben e Sean vão a um clube para beber e esquecer tudo o que aconteceu. O Sean encontra uma garota de que ele gosta, mas descobre que ela estava com o Skyler. Eles também encontram umas garotas que viram no aplicativo, então eles se aproximam delas, descobrindo que seus nomes são Annie e Natalie, e ficam bem felizes de reconhecê-las do blog de desenvolvedores. Os quatro estão se divertindo juntos quando de repente as luzes se apagam e seus telefones param de funcionar. Todos na cidade correm para fora e olham para o céu. Eles podem ver uma aurora amarela que brilha por alguns segundos antes de se dividir em bolas de luz que começam a cair por toda a cidade, dividindo-se em pedaços menores para cobrir mais terreno. Uma dessas bolas cai perto da multidão do grupo do Sean e todos recuam em choque. A coisa que caiu não é realmente visível e eles só podem ver um leve brilho de certos ângulos. Um policial decide se aproximar cuidadosamente e cutucar aquilo com seu cacetete, apenas para a luz se desintegrar subitamente até não restar nada além de cinzas. Enquanto a multidão entra em pânico e foge, outro policial tenta atirar na luz, mas a bala também se desintegra. Logo, mais luzes aparecem na área e matam o máximo de pessoas que conseguem alcançar. O grupo do Sean corre de volta para o clube e fecha rapidamente as portas, mas nesse momento a luz destrói todas as janelas. Essa criatura vê o mundo em cinza e apenas os humanos são alaranjados, brilhantes. Ela continua a atacar as pessoas disparando linhas de energia, arrastando elas para o centro para desintegrá-las. Uma pessoa ali improvisa um coquetel molotov com suprimentos do bar para lançar na criatura, e o fogo consegue mantê-la afastada por enquanto. O Skyler também corre para dentro do clube e fecha a porta sem salvar a sua acompanhante, que imediatamente é desintegrada. Então o grupo do Sean consegue sair do clube através de um buraco na parede e encontra um depósito onde se esconde com o barman, que estava bem ferido. Enquanto isso, as pessoas do lado de fora continuam sendo mortas, uma a uma, sem piedade alguma. De repente, alguém bate desesperadamente na sua porta, e ignorando as preocupações dos outros, a Natalie abre e encontra o Skyler, que acaba se escondendo com eles. O depósito é seguro o suficiente para que horas comecem a passar sem muita coisa acontecendo, e o grupo se mantém vivo graças à comida que tem lá. Infelizmente, o barman eventualmente morre por conta da sua ferida, então o grupo embrulha o seu corpo em plástico e fita adesiva para evitar de apodrecer e esperançosamente cobrir o cheiro que vai sair dali. A tensão começa a piorar a cada dia e as discussões surgem a cada hora. Após 5 dias no esconderijo, o grupo estava ficando sem comida. Como já se passaram 27 horas sem barulhos, eles concordam em sair e procurar a embaixada dos Estados Unidos. Eles encontram o bar completamente vazio e destruído, então recolhem quaisquer suprimentos que podem encontrar e um mapa de Moscou no seu caminho para fora. Mas infelizmente o mapa não tem nenhuma localização importante marcada nele, então eles encontram as ruas vazias e destroçadas com carros abandonados em cada esquina. O grupo caminha pelas ruas sem saber para onde estão indo, quando de repente escutam um barulho. Uma senhora russa estava vedando a janela do seu apartamento e eles tentam pedir ajuda, mas ela não entende inglês e apenas os alerta em russo sobre os fantasmas lá fora. Eventualmente, o grupo encontra a ponte que deveria levá-los à embaixada, mas ela foi destruída por um navio de guerra que colidiu com ela. Enquanto vagam pela cidade, pensando em outras maneiras de atravessar o rio, eles chegam à Praça Vermelha e notam o carro da polícia abandonado. O Skyler e as garotas escondem-se nas proximidades, enquanto Ben e Sean se aproveitam cuidadosamente para alcançar o carro, arrombando o porta-malas para encontrar um mapa melhor e um sinalizador.
Nesse momento, um cachorro começa a latir para algo invisível, apenas para ser desintegrado subitamente. Em pânico, o Ben e Sean dizem aos outros para correrem para dentro do shopping antes de correrem para se esconder embaixo do carro da polícia. A criatura logo se aproxima e sua presença ativa a sirene e as luzes do carro, mas enquanto ela olha para dentro do carro, ela não consegue ver os caras embaixo dele e logo vai embora. Depois, a dupla corre para o shopping para se reunir com os outros. Enquanto olham ao redor, eles ficam chocados ao encontrar um avião de passageiros que colidiu diretamente com o prédio. O Skyler acha que eles devem ficar ali até que a ajuda chegue, mas o Sean e o Ben acreditam que eles precisam seguir em frente para conseguir sobreviver. Discutindo sobre o que aconteceu, eles concluem que as criaturas devem usar algum tipo de campo eletromagnético para proteção, que ativa dispositivos eletrônicos. Eles procuram lâmpadas e as transformam em colares para usar como dispositivos de alerta, que acenderão se o monstro se aproximar. Então o grupo procura por roupas mais confortáveis para correr. O Sean não consegue deixar de observar a Natalie tirando a sua roupa, apenas para ser interrompido pelo acendimento das lâmpadas. Ele imediatamente congela na vitrine e, para sua surpresa, a criatura passa por ele sem notá-los ali. Embora sua eletricidade faça o cabelo da Natalie arrepiar, o Sean percebe que o vidro bloqueia os sensores da criatura porque age como isolamento térmico. Em seguida, o grupo do shopping vai em busca da Embaixada dos Estados Unidos, mas infelizmente eles a encontram destruída. Há dezenas de estojos de troca de tiros na entrada, e o Skyler encontra um rifle semiautomático que ele pega pra ele. Ele gostou bastante daquilo e começa a atirar no nada, sendo julgado por todos que estavam ali. Dessa maneira, o Skyler fica na entrada enquanto os outros vão dar uma olhada em todo o local. Eles sobem para procurar outros sobreviventes, mas o prédio estava vazio. Na sala principal, eles encontram relatórios sobre o que aconteceu. As comunicações globais duraram apenas 3 minutos após o ataque. A maioria das capitais foi invadida e eles não encontraram nada que pudesse ferir os monstros. A única solução encontrada até agora é se esconder. Em um mapa sobre a mesa, o grupo encontra números e fica chateado ao perceber que são estimativas de sobreviventes. Há também um rádio dentro de uma gaiola de pássaros e o Sean liga cuidadosamente, mas a mensagem que ele reproduz estava em russo e eles não conseguem entender. Com medo que as criaturas possam escutar eles, a Annie faz o Sean desligar aquilo. Então o grupo olha para fora e, usando uma luneta do rifle, descobrem várias bolas de luz aparecendo e uma fumaça subindo para o céu enquanto escavam pela cidade. A escavação faz com que os prédios ao redor desses pontos desabem, desencadeando um alto nível de destruição. De repente eles escutam tiros e conseguem ver o Skyler correndo pela rua. Então Sean e o Ben decidem correr atrás dele para resgatá-lo. No caminho, eles pegam o mapa e o rádio da gaiola, e o Sean e o Ben chegam à rua ao mesmo tempo em que a Annie e a Natalie conseguem ver um monstro se aproximando. Então elas correm para avisar os rapazes. Quando a dupla finalmente alcança o Skyler, os alarmes dos carros são acionados, anunciando que o monstro estava perto. O Skyler diz aos rapazes para correrem e distrai a criatura atirando nela, fazendo com que ela concentre a sua atenção nele e não nos outros. Em questão de segundos, o Skyler é completamente desintegrado, mas o seu plano permite que os meninos escapem. Quando o grupo se reúne, o Sean nota uma sala com energia em um prédio de apartamentos ao longe, e eles suspeitam que isso foi o que fez o Skyler sair. Rastejando cuidadosamente na escuridão, o grupo atravessa a cidade evitando a atenção das criaturas e eventualmente chega ao prédio de apartamentos pouco antes do amanhecer. Enquanto caminham pelos corredores, eles são subitamente bloqueados pelo Vika, apontando uma arma para eles, falando em russo. O grupo explica em inglês que viu a luz, e felizmente o Vika também fala inglês. Ela os leva ao apartamento com a luz, explicando que veio pelo mesmo motivo. Para surpresa deles, o apartamento estava completamente coberto com uma gaiola de metal. E até o gato tem uma pequena estrutura de metal para o seu corpo. O proprietário é o Sergei. Ele fica bem feliz ao ver mais sobreviventes e explica que tem um gerador a diesel. A Vika acrescenta que ele transformou o apartamento em uma gaiola de Faraday, conseguindo bloquear campos eletromagnéticos. Isso é usado em vários campos científicos e é capaz de manter as criaturas para fora. O grupo liga o rádio da gaiola e a Vika faz a tradução. A mensagem diz que um submarino nuclear estava no rio Moscou e pegará qualquer sobrevivente que os alcance antes da manhã. Eles também relatam que toneladas de submarinos estão fazendo a mesma coisa ao redor do mundo. E o Sergei explica que os submarinos são gaiolas de Faraday perfeita.
O grupo concorda em sair junto para encontrar o submarino, mas primeiro eles vão precisar de suprimentos. A Vika sai com a Natalie e Annie para poder vasculhar os outros apartamentos, e ao saírem, a Annie não fecha bem o trinco. Enquanto isso, Sergei mostra ao Sean e ao Ben uma arma de micro-ondas que ele construiu, acreditando que poderia ser usada para perturbar a onda e o escudo elétrico dos monstros. Enquanto as meninas procuram por suprimentos, as criaturas conseguem as ver no prédio e imediatamente se preparam para atacar. As luzes exteriores denunciam seu movimento e as garotas imediatamente fogem. A Vika corre para encontrar um esconderijo pensando que o apartamento está muito longe, mas a Annie acha que consegue e começa a correr para o local do Sergei. Enquanto a Natalie a segue, elas conseguem chegar ao apartamento, mas não conseguem fechar a escotilha. Então, se escondem atrás de uma mesa de vidro. A criatura rapidamente entra e enquanto o gato foge, o Sergei dispara a arma de micro-ondas no monstro. Parece que as ondas funcionam e fazem a criatura congelar por alguns segundos, revelando seu corpo feio dentro da luz. Infelizmente, isso dura apenas alguns segundos e o Sergei não consegue recarregar rápido o suficiente. Então o monstro se torna invisível novamente e desintegra o Sergei. Enquanto Sean e o Ben sobem pela escada de incêndio, a Natalie corre para incendiar um pouco de combustível diesel para cobrir a fuga deles. Então, ela corre para se juntar aos rapazes, mas a Annie estava muito assustada, não se move rápido o suficiente, e quando ela deixa a mesa, a criatura consegue vê-la e a desintegra também. A Natalie fica completamente arrasada, mas o Sean a instiga a se mover. O trio desce as escadas de emergência e se reúne com a Vika do lado de fora do prédio. Então, eles conseguem fugir. Ao mesmo tempo, as chamas começam a crescer dentro do apartamento, e minutos depois, eles encontram seu caminho bloqueado por um grupo de policiais russos vestidos de metal. Eles estavam carregando armas e escudos que eles mesmos fizeram. Eles dizem ao grupo para se esconder e quando as luzes da rua começam a brilhar, eles abrem fogo contra o monstro. Ao combinar tiros de arma de fogo, um lança-chamas e um foguete propulsor, eles conseguem ferir o monstro e assustá-lo. Os policiais explicam que podem ferir os alienígenas, mas não matá-los, e que os monstros são mais fracos quando estão usando seus raios. O Sean nota um pedaço de uma substância preta no chão, que foi arrancada do escudo da criatura e decide guardar. Depois, os policiais levam o grupo para o seu esconderijo, e ambos os lados compartilham informações que têm. Os policiais não estão certos se podem de fato confiar na mensagem do rádio. O líder também aponta que o rio estava muito longe e a área estava infestada. O grupo quer sair de qualquer maneira e, a princípio, os policiais se recusam a ir com eles, explicando que querem proteger o seu lar. A Natalie faz um discurso sobre querer voltar para sua própria casa, e os policiais ao menos aceitam escoltá-los até o rio. Ambos os grupos partem juntos e pegam os túneis do metrô para segurança extra. Estava muito escuro lá embaixo, então eles jogam lâmpadas miniaturas no chão como uma forma de verificar se há monstros ou não. Elas começam a brilhar imediatamente, então o grupo corre para a plataforma do metrô para se esconder enquanto linhas de luz se estendem até o túnel para atacar. Um por um, o grupo pula nos trilhos do trem para ficar seguro, mas a Vika fica presa atrás de uma coluna enquanto a luz a procura. O Ben volta para salvá-la, jogando-a nos trilhos no último minuto. No entanto, ele não é rápido o suficiente, e logo a luz o agarra, arrastando ele pelo chão antes de matá-lo. O Sean fica completamente chocado, então a Natalie faz ele se mover com o grupo e eles conseguem sair do túnel sem mais perdas. Logo eles chegam ao rio e encontram um barco que roubam para navegar até encontrarem o submarino. Enquanto esperam, eles lamentam pelos amigos perdidos, e apenas por precaução, o Sean se despede da Natalie, porque ele nunca teve a chance de dizer pro Ben. Eventualmente o barco encalha em alguns destroços, então eles precisam descobrir como desencalhá-lo. De repente eles conseguem ver vários feixes de luz gigantes, levando metais e recursos para o céu. E os policiais concluem que devem ser os alienígenas em busca de minerais da Terra porque conduzem eletricidade. Nesse momento eles finalmente conseguem ver o submarino se aproximando, mas ao mesmo tempo, um prédio ao lado da margem do rio desaba. Os destroços caem sobre o barco e o viram, fazendo com que todos caiam na água. O Sean, Vika e os policiais conseguem nadar até o submarino, e um dos policiais tem uma ferida grave na perna. O capitão os recebe e anunciam que devem partir imediatamente, mas o Sean percebe que a Natalie estava desaparecida.
Quando o sinalizador é lançado ao longe, o Sean tem certeza de que veio da Natalie e faz um discurso que convence o capitão a esperá-los, para que ele possa encontrar ela. Antes de partirem, os técnicos do submarino examinam a arma de micro-ondas e constroem outra com baterias melhores. Então Sean parte com os policiais e o maior número de armas possíveis, deixando a Vika em segurança dentro do submarino. Enquanto o grupo se move pelas ruas, eles jogam telefones no chão como dispositivos de alerta. Eventualmente, eles chegam a um depósito, então um telefone toca, anunciando a chegada de um alienígena. Os policiais correm para se proteger, mas o Sean tropeça e luta com a sua arma. Felizmente, ele ativa no último minuto, e mais uma vez, as ondas congelam o alienígena, revelando seu rosto feio, o que dá aos policiais a chance de atirar nele diretamente. A criatura explode e morre de uma vez, confirmando que a eletricidade é um escudo e eles precisam usar as ondas primeiro para desativá-lo. O grupo comemora e é ouvido pela Natalie, que chama o nome do Sean e ativa os limpadores de para-brisa do ônibus em que estava se escondendo para indicar a sua localização. Eles podem ouvir mais telefones tocando, então a equipe faz um plano. Enquanto Sean vai até a Natalie, os policiais vão ficar para trás e derramar água de um caminhão-tanque para amplificar o efeito das armas micro-ondas. Logo os alienígenas chegam, mas não perto o suficiente da água. Nesse momento a Vika aparece atrás dos alienígenas e começa a jogar coquetéis molotovs neles para forçá-los a se mover para a água. Os policiais atiram com as armas micro-ondas e revelam 3 alienígenas com os corpos expostos. Eles atiram em todos, fazendo-os explodir um por um. Enquanto isso, o Sean encontra a Natalie dentro do ônibus e eles se abraçam. De repente, uma sobrecarga elétrica do alienígena faz as portas do ônibus se fecharem e logo depois o ônibus começa a se mover. Algumas faíscas revelam que o alienígena estava dentro do ônibus e o Sean tenta atirar nele, mas o movimento do ônibus faz com que ele erre. O alienígena consegue agarrar a perna da Natalie e começa a arrastá-la, mas agora que estava vulnerável, o Sean o atinge com as micro-ondas. Isso deixa a criatura congelada. O Sean não tem armas, mas lembra do pedaço de substância preta, então ele joga no inimigo e o faz explodir. A falta de eletricidade finalmente faz o ônibus parar. Depois, o grupo corre de volta para o submarino, mas os policiais decidem ficar para proteger o celular e pedem ao Sean que conte ao resto do mundo como derrotar os alienígenas. O submarino vai embora e um técnico consegue consertar o celular da Natalie, permitindo que ela receba uma mensagem de texto da sua mãe. Ela diz que estava segura e se escondendo com sobreviventes em Penn Station. Então o Sean e Natalie tentam se beijar, mas a Vika os interrompe com nojo. Algum tempo depois, eles olham o mapa da embaixada enquanto escutam relatos do rádio sobre grupos de pessoas que estavam lutando contra a invasão alienígena. Eles decidem se dirigir a esses locais para ajudar na luta. Então, tudo é finalizado.